boa tarde a todos os presentes. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Beatriz Pestana e hoje eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência do estágio Leonardo da Vinci em Londres, na instituição de acolhimento Firehouse Creative Productions. Eu vou contar sobre projetos que eu participei e no final, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu estou super aberta para responder. O primeiro projeto que eu colaborei na Firehouse, ele era intitulado Star Station. Ele consistia no convite de pessoas em espaços públicos e privados e elas contavam sobre determinadas temáticas que a Firehouse propunha. Através disso, o objetivo era trabalhar comunitariamente determinadas temáticas e identificar o que se poderia fazer para melhorar dentro dessas comunidades e para criar um espírito mesmo comunitário. Eu trabalhei na produção da peça Soon Until Forever também, e foi muito interessante participar desse projeto porque a Firehouse nunca tinha encenado essa peça por completo, então eu pude aprender bastante com esse processo. Era uma peça muito fragmentada, com uma atriz só, e essa atriz ela fazia diversos papéis e era de um grau de dificuldade que acabou envolvendo bastante todas as pessoas que estavam, auxiliando a criação dessa peça. Eu participei também da produção da peça Super John, que ela contava sobre um mundo fantástico de um garoto que sofria de leucemia. E ela foi escrita para ser trabalhada em hospitais. E isso fez dela uma peça muito rica, porque todos os atores, eles estavam com isso em mente, que estavam criando algo que iria ser utilizado para ajudar as crianças, e as famílias a passarem por essa experiência, que não é delicada, é uma experiência delicada. Então, a nível humanístico, foi uma experiência que me fez crescer bastante. Eu apoiei também a Firehouse na preparação de um workshop intitulado Firehouse Filmes, em que a Firehouse dava formações a criadores amadores que estavam começando a sua carreira. E aí, nesses encontros, eles discutiam sobre como fazer filmes, como apresentar, discutiam locais, disponibilidade de investimento, uma experiência bastante interessante também. Eu realizei assistência de produção no festival All Change New Horizons in British Theatre, que foi organizado pela Firehouse em abril de 2013. Eu acredito que essa foi uma das experiências mais interessantes que eu pude participar lá. Por quê? A Firehouse nunca tinha organizado um festival desse tamanho. Foram 5 dias de festival e eles não sabiam fazer muitas coisas, e foram aprendendo fazendo. Então, quando você participa de projetos que estão no início, você também aprende muito e acontece uma conexão bastante interessante, as pessoas se unem muito com o propósito de entregar um resultado satisfatório, E nesse festival eu também conheci muitas companhias da Inglaterra que foram convidadas para participar com workshops, com peças, e foi uma forma bem legal de me aproximar de propostas artísticas que de repente sem esse festival eu não teria conhecimento. Eu participei da assistência de produção da curta-metragem I Only Have Eyes For You. Foi a minha primeira experiência com cinema, eu nunca tinha participado em nada de cinema e aprendi muito com essa experiência, porque o cinema ele tem muitos detalhes, a iluminação, a maquiadora, a preparação dos cenários, e na câmera, isso tudo tem que estar muito harmônico, Então foi algo que me fez olhar para uma forma, para um fazer artístico
de uma forma bastante diferenciada. E nessa curta-metragem eu também conheci muitos jovens, né, que assim como eu também estavam iniciando e também estavam fazendo assistência de produção. E houve muita troca, né, de conhecimento. Eu criei um site para Firehouse, para um projeto deles nos Estados Unidos, que se chama Bread and Roses Camp. E é um projeto que auxilia crianças que têm alguns problemas dentro de casa, com os pais, seja com alcoolismo, seja com problemas psicológicos, enfim, ajuda crianças vulneráveis a saber trabalhar com essas questões, né? Mesmo tendo sido uma ajuda à distância, né? Porque foi a criação de um site, foi interessante porque eu tive acesso a materiais e pude ver a abrangência da companhia na qual eu estava trabalhando, né? Que eles têm projetos na Inglaterra, tem também nos Estados Unidos, e fortaleceu dentro de mim que eu estava mesmo numa companhia preocupada com causas comunitárias, né? De ajuda, e essa ajuda através da arte, né? Então foi muito bonito esse trabalho também. Eu fui responsável pela gestão do calendário da Firehouse, então eu que marcava os ensaios, via disponibilidade, trocava e-mails com companhias de fora que pediam para a Firehouse para ensaiar lá. Foi bom fazer essa tarefa porque eu conheci outras companhias, né? Porque a Firehouse ela é uma comunidade de artistas, né, que estão sempre trocando informações e se ajudando, né? Então eu cresci bastante, né, tendo esse acesso a outras companhias que também trabalhavam junto com a Firehouse. E fora isso, eu realizei atividades pontuais, como por exemplo imprimir e entregar scripts de peças na casa dos atores, fazer compras para a companhia, tirar fotografias, realização da marcação do chão para os ensaios, enfim, atividades que auxiliavam a Firehouse no seu cotidiano, né, no seu fazer cotidiano. E basicamente dentro da Firehouse foi isso que eu fiz, mas eu não me detive só ao estágio. Isso é um conselho que eu dou às pessoas que estão indo fazer estágio Leonardo da Vinci, que é sempre importante a gente tentar entender também o contexto, né, do local onde nós estamos, porque isso faz a gente crescer bastante, né. Então, lá em Londres eu fiz um curso de dança folclórica chinesa na Goldsmiths University of London, no Confucius Institute, e foi bem legal esse curso, e eu tive uma professora da China, não falava muito inglês, mas para dançar isso é ótimo, né, porque a gente se comunicava muito a língua corporal. Foi uma atividade que valeu a pena. Eu aconselho também quem for para Londres, não deixem de ver os templos. Lá tem muitos templos e são lindíssimos. Templos da Índia, da China, do Japão, de todas as nacionalidades que vocês puderem imaginar. Isso pela grande imigração que tem em Londres, né? Eu participei também de muitos protestos de rua e isso foi uma forma de conexão com o que estava acontecendo, né, entre jovens, entre pessoas interessadas, né, sobre causas humanas. Assisti também a muitas peças no Globe Theatre, que é o teatro do Shakespeare, e lá alguns ingressos são super caros, outros são 5 libras, os mais baratos são 5 libras, então vale muito a pena ir. Eu participei de uma performance intitulada One Million, organizada pela companhia Tandy Outfit, dentro do festival Take to the Streets, realizado no Greenwich Docklands International Festival. Isso foi muito interessante, porque eu conheci essa companhia no Outchange, no festival da Firehouse, e através disso eu tive essa oportunidade, né, de ser convidada para participar dessa performance. Então por isso é sempre muito bom estar atento, né, que muitas vezes essas oportunidades surgem sem que a gente se organize muito, né, muito mais a comunicação e estar aberto para as experiências. Enfim, foram muitas as experiências que eu vi em Londres,
Não tem como eu contar tudo aqui pra vocês, e também acho que cada um vai ter, né, a sua experiência. E eu gostaria de finalizar essa apresentação com o último parágrafo que eu escrevi no meu relatório de estágio, que eu acho que sintetiza um pouco dessa experiência de estágio de Leonardo da Vinci em Londres, que foi magnífica. E agradecer a todos vocês que estão me escutando durante esse tempo e desejar muita sorte, força, perseverança e que não desistam dos seus sonhos, porque sonhar é o que move a gente para seguir na vida. E é isso. Adeus, um abraço enorme. Foram muitas as experiências que vivi em Londres. As aqui apresentadas foram um recorte dos pontos mais marcantes do período de estágio Leonardo da Vinci durante estes 6 meses. Vivi 3 estações do ano em Londres: o final do inverno, a primavera inteira e o início do verão. E todas essas etapas foram repletas de momentos de muito aprendizado humanístico. No final do estágio, fui bem avaliada pela instituição de acolhimento e acredito que ajudei a Firehouse Creative Productions a fazer acontecer a magia da arte, que é transformar a utopia dos sonhos em fantasia. Um grande abraço e até breve.